Então, boa noite a todos e todas novamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, pessoal, chegamos no encontro de número 5, na metade da nossa formação. Vou abrir aqui para compartilhar o material com vocês. E vocês estão bem, gente? Tudo certo? Que bom. Essa semana tem um feriado, né? Feriado merecido. Quinta-feira, sexta-feira, isso é bom. Então, pessoal da segunda-feira, hoje é a nossa reunião de número 5, clima escolar em direitos humanos e a questão da educação em direitos humanos, né? As, a, Clima escolar e suas dimensões, parte 2. Nós tínhamos trabalhado a parte um na semana anterior. Então, esse encontro, gente, está bem facinho, bem tranquilo. Ele é uma continuação do encontro anterior. Eu queria já aproveitar e retomar com vocês aqui. Vocês têm pensado já na implementação de vocês? Têm pensado? Já, Então, já olha só, pensaram. tá? Ó, nos encontros anteriores, a gente ia trazendo uma atividade, uma sugestão. Boa noite, colegas. Boa noite, Lucimara. É, na verdade, gente, clima escolar, eles não vão dar uma sugestão definida para vocês, tá? O que eles vão organizar são caminhos que vocês possam escolher, tá? Então, semana passada nós tivemos aquela avaliação sobre as 8 dimensões da escola. Já é uma sugestão de clima escolar. Tivemos aquele questionário. Boa noite, Norma, que também vocês podem pegar como sugestão. E hoje também a atividade. Então, pessoal, ao longo desses encontros, vocês podem tirar algumas sugestões de como implementar. E no próximo encontro, que é o da semana que vem, nós temos sugestões também bem sistematizadas para vocês, tá? Que vai ser bem na semana ali do que coincide com o dia 10, né? Essa semana é de 30/3 a 1/4, 2, isso mesmo, 3 a 10/4, para vocês poderem já pensando na implementação de vocês. Mas assim, o clima escolar em direitos humanos, ele se difere um pouco das outras temáticas, que são as temáticas é, dos temas, dos componentes curriculares. Por isso que nós não temos um caminho efetivo, porque ele é um tema transversal. Lembra que a gente conversou que educação em direitos humanos ela deve estar presente em todas as partes da escola, em todas as dimensões da escola. Então, ele é um tema transversal, tá? Então, já vão pensando, já vão elaborando ideias aí para a implementação de vocês, e a gente vai se falando qualquer dúvida, tá bom? Tem no caderno de implementação as rubricas, o que vocês serão avaliados. Vocês podem organizar. Ah, ok, Rosilei. Vocês podem organizar a implementação de vocês por ali, seguindo aquelas rubricas, que está bem tranquila. Eu dei uma olhada hoje, ela está bem tranquila, tá? Então, vamos seguir com o nosso encontro de hoje. Bom, aqui são os recados paroquiais que a gente sempre fala com vocês, né? Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. E é claro, a gente sabe que às vezes acontece as intempéries da vida tecnológica nossa, tá? Mas de preferência aí, vamos utilizar o computador para fazer as atividades. Bom, esta é a nossa semana, o nosso cronograma. Estamos na semana de 30, ó, de 30/3 a 3/4. E aí, a próxima semana, onde terá algumas sugestões, digamos assim, mais diretas de implementação, eu tinha falado
que era a semana 3 do 4, mas não é, é a semana 6 do 4 a 10 do 4, tá? E vocês são abençoados e também têm assim um certo privilégio, porque vocês são os primeiros, então você já tem toda semana para ir se organizando e pensando. Então, pessoal, semana que vem não faltem, tá? Vai ter ali mais algumas ideias assim, bem diretas, digamos assim, bem sucintas, que dão um norte bem legal para vocês construírem a implementação de vocês. E daí depois nós seguimos, né, com mais 3 semanas e a última semana de compartilhamento. Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Relacionar o clima escolar com a prática pedagógica e identificar na escola necessidades relacionadas ao clima escolar. Nossa agenda: acolhimento 10 minutos, saberes em ação 20 minutos, conexão saberes e práticas 5 minutos, na prática e troca de saberes 30 minutos. Para concluir, dia D, 7 de abril, acontece na escola e saiba mais 15 minutos. Gente, nesta semana não terá RAF. Então, neste encontro, vocês não farão RAF. A única coisa que vocês farão é atividade na prática, a qual o link nós vamos colocar lá no caderno de implementação, tá bom? Então, vamos lá. Acolhimento. Vou pegar aqui. Vou apresentar numa tela maior, tá? Fica melhor. Então, para o acolhimento, pessoal, nós trouxemos um vídeo, tá? E eu gostaria que vocês agora prestassem atenção nesse vídeo. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Autoconhecimento é importante para poder promover o autocuidado. Do que será que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem ou não, quais situações geram sentimentos desafiadores. Outra coisa importante é o autoacolhimento. Julgar-se menos, ser mais compassivo consigo mesmo, porque temos uma cobrança de termos o tempo inteiro que dar conta de tudo. Autoescuta. Ouvimos o que o nosso corpo fala. Muitos momentos aqui nós falamos numa escuta sensível, mas nós temos que escutar também a nós mesmos. E, por fim, encontrarmos nossas ilhas de pausa, que podem ser fontes de alívio ao estresse, que cada um de nós vai descobrir. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Então, pessoal, esse é um vídeo, tá? Que nós trouxemos, né, como formação. Então, opa, perdão, gente, deixa eu colocar aqui. Este vídeo, ela está falando sobre respeito, né? E aí, gente, olha só. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês escrevessem no chat, de que maneira vocês estão se cuidando? Vocês estão, assim, por exemplo, como vocês percebem que vocês estão se respeitando? Ah, Karina, quando eu assisto no domingo, eu assisto minha série preferida, ou eu passeio com meus filhos. De que forma vocês estão se cuidando, gente? Porque, pessoal, eu estou falando aqui com as pessoas mais essenciais, não só do Paraná, mas do planeta, né? Nós somos professores, nós somos muito importantes. Então, de que maneira, gente, vocês estão se cuidando? Esse cuidar pode ser até físico, uma atividade física, ou um cuidado mental, fazer algo que vocês gostam no final de semana, ou quem aqui é muito abençoado conseguir fazer durante a semana. Ó, o Fábio colocou aqui. Atividade física, deixar o trabalho no trabalho e aproveitar os momentos de lazer. Muito bem, Fábio. Mais alguém? Me respeito quando tenho a liberdade, o direito de dizer o que não quero, que não acredito. Perfeito, Lucimara.
fazendo coisas que eu gosto, o Jean colocou, como lazer, viagem, terapia, atividade física. Isso mesmo, gente. Mais alguém, pessoal? Não se culpar por tudo, nem se diminuir. Ótimo, Zenaide. Eu corro nos domingos e terças, muito bem, Hélio. Faço atividade física, viajo, jogo. Ai, Sudoku, que legal. Atividade física, Renata, quando faço algo que gosto. Filomena, terapia e muita oração. Ótimo, Filomena. Gente, um tempo que eu fiz terapia, bem na pandemia, a psicóloga disse assim que a espiritualidade, isso aí a ciência comprovou, ela nos auxilia muito, sabe? A passar pelos desafios da nossa vida, que não são poucos, né, gente? Olha só, a gente já escolheu uma profissão muito importante, porém com muitos desafios pela frente. Ser professor no Brasil e ser professor de escola pública. E a gente tem os desafios da vida da gente, como qualquer pessoa tem, né? Então, realmente, tudo que a gente puder fazer para cuidar de nós, isso é muito importante. Muita fé em Deus, muito bem. Nos cuidar simples, se alimentar melhor, dormir um pouco mais, quando dá, tomar um banho com calma, organizar as viagens que amo fazer, cuidar da minha família, a Lazy. Muito bem, pessoal. E, gente, eu desejo, sabe, que eu acredito muito, eu também tenho muita fé, eu acredito muito na união. E eu desejo, a Leise colocou cuidar da minha família. Aí eu acho que eu já tinha lido. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que nós possamos cada vez mais fazer tudo isso que vocês colocaram no chat, que nós tenhamos condição e cada vez mais possamos fazer tudo isso para a gente continuar desempenhando nosso papel como professor e também cuidando primeiro, né, da gente, da nossa família e desempenhando nosso papel como professor, porque ele é muito essencial. Eu sempre falo isso, né? Nós somos muito importantes. Mais alguém, pessoal? Então eu vou passar, vou voltar para o slide, tá? Vou voltar para o nosso slide. Aqui, gente, então tem até o link da palestra, se vocês quiserem assistir. Palestra completa no Saiba Mais. Ah, eu achei que estava aqui. Na verdade, está no Saiba Mais, tá? A gente sempre explora o Saiba Mais ali no finalzinho do nosso encontro, então hoje a gente dá uma olhadinha. Inclusive, gente, até uma sugestão de implementação, né? Lembra que teve o encontro que trouxeram assim umas dicas, trazer alguns profissionais, fazer parceria com outras instituições, que também é uma dica de repente, quem puder fazer uma implementação neste formato. Bom, pessoal, clima escolar. O clima escolar influencia o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. O clima diz muito sobre o sentimento de bem-estar e pertencimento à escola. Eu acho que foi nessa turma que a gente conversou sobre pertencimento, e vocês me trouxeram relatos muito bonitos de pertencimento às escolas de vocês, né? Eu acho também que foi nessa turma que teve colegas que estão passando justamente por bastante desafios na escola, né? Justamente por questões que estão afetando muito o clima escolar da escola. E ele é muito importante, gente. Eu estou passando por uma escola, eu lembrei, acho que é a Eunice, né, que é dessa turma que do encontro passado, conversou muito com a gente. Eu também estou passando por um momento assim difícil na minha escola, porque nós tivemos uma troca de direção e agora nós estamos com a diretora interina. Eu acredito, eu tenho percebido que o clima escolar mudou, essa é a minha percepção, porque eu estou ali para poder fazer o melhor para os estudantes. Por mais que a gente também tenha que ser valorizado, e por mais que a gente também tenha que ser respeitado, mas como professor, nós somos os adultos da relação, então eu penso assim, eu preciso estar ali para fazer o meu papel, que foi o que eu escolhi fazer, ser professora.
E eu tenho achado bom, sabe? Organização, reorganizar a escola novamente, um olhar neutro. Mas a gente percebe que tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o novo. E as atitudes dessas pessoas acabam interferindo no clima, acabam interferindo na gente. Às vezes, sem querer, a gente acaba ouvindo, né, se contaminando, às vezes, com algumas falas negativamente, né? Com, ai, olha, não vai dar certo, olha, não sei o que lá. Então, assim, realmente, o clima escolar, ele mexe com a gente. Aí vocês imaginam o quanto ele não influencia em um estudante que ainda está em desenvolvimento, né? Nós já temos um certo desenvolvimento. Agora, imagina um estudante. A gente já é influenciado. Bom, meus queridos, então agora a gente vai falar com vocês algumas situações de uma pesquisa que foi realizada, tá? Das percepções dos estudantes. Então, a gente vai falar sobre alguns pontos, né? De como esses estudantes perceberam esse clima escolar. Eu acho que vocês vão acabar se identificando. Inclusive, se vocês quiserem trazer experiências, relatos das escolas de vocês, das experiências de vocês, sejam muito bem-vindos. Nós vamos partir agora de uma experiência concreta, tá? Da percepção de alguns estudantes de algumas escolas do nosso país. Lembra daquelas 8 dimensões? Então, olha só, na dimensão entre alunos, sobre situações de intimidação entre os alunos, os estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão, eles percebem, tá? Pouca ocorrência de agressões físicas na escola, ocorrências de gozações, irritar, provocar, fazer brincadeiras que chateiam, colocação de apelidos que incomodam. Gozações e apelidos podem ser considerados incivilidades, ações que rompem as regras sociais, caracterizando-se como pequenas agressões do cotidiano. Essas ações podem prejudicar o clima escolar. Então, hoje, nós vamos nos aprofundar naquelas 8 dimensões, porém, na percepção de estudantes, de gestores e de professores, tá? Então, vamos lá. Sobre regras de segurança. Sobre regras, as sanções e a segurança na escola, estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão percebem que a maioria dos professores trata os alunos de maneira justa. Vocês viram, gente? Como nós somos importantes. Quando eu falo para vocês, eu não estou falando aqui, gente, para fazer uma. Ai, porque eu estou aqui à noite dando aula para vocês. Não, gente, eu falo isso porque realmente eu acredito nisso. Que raras são as situações em que sentem medo dos docentes. É mais fácil a gente sentir medo deles, né? Mas, enfim, essas aqui são. Gente, isso aqui é uma pesquisa realizada com estudantes de escola pública. Por mais que as coisas estejam difíceis, a sociedade está violenta, as coisas estão difíceis, eles olham a gente de maneira positiva, que a maioria dos professores trata os alunos de maneira justa. Lembra que eu falei para vocês logo no início que de repente a sua aula ia ser aquele o único momento que o aluno ia se sentir digno, ter se, ia se sentir ser tratado com dignidade? Tá? E são assim mais avaliações positivas. É óbvio que tem as questões negativas, tá? Em uma escola com clima mais positivo, estudantes indicam que as sanções são justas e que os envolvidos são ouvidos e convidados a reparar seus erros. Eles entendem que quando a gente chama a atenção deles e que quando eles têm uma sanção, é justamente porque eles merecem e não é para, ai, eu quero acabar com esse aluno. Não, é uma oportunidade de crescimento, de reparação mesmo. Então, eles têm essa visão da educação. Ai, Karina, mas às vezes parece que não. Eles testam a gente o tempo inteiro. Sobre relações e convivência. Sobre relações sociais e os conflitos na escola, estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão percebem
que os professores os escutam e demonstram interesse por eles, que os professores os tratam bem. Lembra do que eu falei para vocês? Para os mesmos estudantes que participaram da pesquisa, a maior parte dos docentes gritava e implicava com alguns alunos. Isso reforça a importância de evitar tratamento diferenciado. Então, olha só, mesmo que o professor pegasse, não é que pegasse, estivesse chamando a atenção daquele bonitão ali que está fazendo bagunça, né, atrapalhando nossa aula, eles conseguem entender que a gente atende eles, que a gente demonstra interesse por eles e que a gente os trata bem. Sobre relações com o ensino e aprendizagem. Estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão percebem a utilidade das aprendizagens escolares para a vida e que teriam chance no ingresso em cursos superiores ou técnicos e em provas externas. Esses dados demonstram a importância de incentivar e estimular os estudantes a dar continuidade nos estudos após o ensino médio, apresentando formas de ingresso no ensino superior, por exemplo. E isso a gente faz. Os professores que estão com o ensino médio, hoje eu fiz uma atividade que falei para eles, vocês vão usar inclusive essa atividade para o vestibular, para o Enem. Porque eu acabei, né? Vocês também, vocês sabem, eu vou trazer aqui um exemplo, e eu gostaria que vocês também, se quisessem compartilhar exemplos de sala de aula. Eu trabalho com 2 primeiros anos na segunda de manhã, que são os IFAs. E aí eu faço o formador em IFA. Eu pedi para a professora uma atividade que eu fiz no acolhimento e levei para os estudantes, que era analisar a manifestação cultural do Paraná, pessoal. E aí, nesses slides que a gente utiliza, tinha assim, evidências e opinião. Então, eu tinha trabalhado com eles a questão de pertencimento à localidade, tudo, e aí a questão das manifestações culturais. Eu falei que eles iam fazer um trabalho agora, além de conhecer uma manifestação cultural do litoral do nosso estado, eles iam começar a entender, a diferenciar o que é evidência, que seria um fato, do que de uma opinião, né? E eles fizeram essa atividade, né, em sala. E aí eu falei, pessoal, inclusive essa atividade, além de ajudar vocês a terminar, a fazer o produto aqui do IFA, da disciplina, né, das 3 disciplinas, essa atividade vai ajudar vocês também para o vestibular, porque quando vocês forem fazer uma redação ou fazer uma interpretação de texto, você tem que ter bem definido o que é fato, o que é opinião. Então, a gente tem esse papel, eu tenho certeza que vocês também fazem. A gente sempre está com eles, incentivando, cobrando, né, motivando a realização das avaliações, a realização de um vestibular, porque todos nós estamos ali, a gente é professor pelo quê? Através da educação. Então, nós nos emancipamos enquanto sujeitos com a educação. Claro, tem aí, né, as Virgínias da vida, que você vira um youtuber famoso, um influencer, né? Mas isso aí é a minoria, é um entre 1 milhão. Mas a educação é certa, né? Quando você estuda, você se esforça, você se dedica, a sua chance de sucesso, ela é muito maior. Alguém gostaria de dar algum exemplo da sua sala de aula nessa dimensão aqui? Ô, prof, posso falar? Pode. A senhora está falando isso, mas eu tenho assim, um problema sério. Talvez alguém aí também deva ter com os alunos do noturno. Os alunos do noturno, essa questão, ela vai ao contrário. Assim, muitos deles, por exemplo, eles vão falar: professor, eu estou aqui porque eu quero o certificado do ensino médio. Aí, de repente, assim, quando você fala de universidade, de vestibular, de repente, numa sala com 30, um ou dois estão interessados nisso, né? Às vezes, a questão do trabalho também, ela é bem complicada para eles, porque muitos trabalham o dia todo, né? E depois
não tem mais. São cansados, às vezes eles vão para a escola para dormir, eles jantam, aquela coisa toda. Então é um problema. E aí uma outra situação que eu também vejo é, por exemplo, a senhora estava falando do IFA. No ensino do terceiro ano do ensino médio, os alunos não têm aula de química, não têm aula de biologia. E aí, como que a gente vai incentivar o aluno? Faltando, a menina do terceiro ano falou, professor, eu quero fazer engenharia química, mas eu não tenho química. E aí, quer dizer, é um tiro no pé que, né? Eu acho isso bem complicado. Não é indo contra, mas é tentando trazer uma outra realidade. Eu acho importante isso, velho. Eu acho que o ensino noturno, ele é outro perfil. E tem que se olhar o ensino noturno de uma forma diferenciada mesmo. E essa questão de não ter química, biologia, é algo muito sério, porque isso vai incidir mesmo na questão de como que um aluno desse é preparado para um vestibular para o Enem. Eu concordo com o que você está dizendo. Eu, eu nunca gostei de dar aula à noite, gente. Eu trabalhei com colegas ali, nossa, que elas amavam. Então, elas davam aula de manhã e à noite, né? Elas não gostavam muito da agitação do fundamental à tarde. Mas eu me lembro que havia sempre esse comentário mesmo, que os alunos do noturno, eles tinham um perfil assim, eles têm um perfil totalmente diferente, que deve ser levado em conta, como você bem colocou. Eu acho até que deveria se desenvolver formadores em ação, até uma sugestão que eu darei, para se trabalhar com o perfil do noturno. Gente, é uma coisa que a gente vai ter que conversar bastante nas nossas escolas e passar para Curitiba, a questão de algumas disciplinas, alguns componentes curriculares chaves no terceiro ano, porque eles fazem a prova Paraná Mais, que também é mais uma porta de entrada nas universidades estaduais do nosso estado. Então, como é que esse aluno vai se sair bem em química se ele não tem química no terceiro ano, né? Então, acho que é algo que a gente, né, tem que apontar junto com a direção, com a equipe pedagógica, e também reformular o ensino noturno, porque você falou perfeitamente, eles trabalham o dia inteiro, a maioria vai de ônibus, eu não sei os ônibus na cidade de vocês, mas geralmente os transportes públicos no nosso país não são dos melhores. Então, realmente, eles estão cansados e dá dó, porque você vê uma garotada nova, uma garotada que poderia ir para frente, mas que as condições deles não ajudam, né? E aí, pode falar, Lucimara, e depois tem o Fábio. Então, boa noite aos colegas, né, professora Karina, e eu ouvindo vocês aqui e estou rememorando algumas situações da minha escola, que durante muitos anos nós não tínhamos estudantes que fossem prestar vestibular, eles não tinham, né, essa vontade, digamos assim, esse sonho, e muito menos acreditavam que seria possível. E no decorrer dos anos, eu tenho visto, pelo menos lá na escola, uma mudança, né, de pensamento, de postura. Então, nós já tivemos 3 estudantes esse ano que passaram no vestibular na Federal, e isso foi uma festa para nós, porque, assim, quem imagina lá numa região de vulnerabilidade social extrema, né? As famílias são compostas por mães solos, catadoras de reciclado, e de repente nós temos lá 3 estudantes, né? Em engenharia também da construção, alguma coisa assim, língua portuguesa, direito. Então, assim, foi muito, muito comemorado, foi muito festejado. Mas o que eu queria mesmo comentar com vocês é que essa semana nós tivemos a palestra com um professor chamado Marlos, né, que pode ser conhecido já de outros colegas aí. Então, ele foi dar uma palestra sobre a língua portuguesa, as redações, assim, como produzir uma redação, quais são os itens que eles têm que se atentar. E aí, além dos nossos terceiros anos, que nós temos 5 terceiros, então é muito, né? Nós tivemos estudantes do segundo ano que também ajudaram a lotar o nosso refeitório, porque eles farão como trainee. Então, assim, é algo que a gente não via há muito tempo.
E eu concordo com vocês, a nossa situação está muito difícil, né? Então, assim, nós temos uma gama de estudantes que não querem e que às vezes querem só ali terminar o ensino médio, porque já estão trabalhando, mas eu percebo que tem se acendido ou reacendido nos estudantes uma vontade de ingressar no ensino superior, né? Então, assim, é algo que é bem bacana. São apenas 3 estudantes que passaram no vestibular, mas são 3. Quem sabe, né, o ano que vem nós tenhamos 6 e depois assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa acreditar mesmo. Obrigada, Lucimar. É importante, né? As colocações do Hélio traz para a gente a realidade, os desafios, que a gente não deve fechar os olhos. E a Lucimara também traz os avanços que a gente tem tido, né? E que isso também é muito importante. Pode falar, Fábio. Então, eu queria pegar o gancho do Hélio ali, que é bem isso, assim mesmo, né? Só que tem um lado, assim, que acho que às vezes é o que a gente projeta, né? Que a gente gostaria, ou que a gente pega a nossa memória lá, do que a gente esperava quando estava nessa fase de educação. Eu trabalhei quase 20 anos na EJA, e a EJA tem muito essa particularidade também, né? Da falta dessa coisa da dificuldade, do cansaço e tal, né? Mas eu tive estudantes que chegaram para mim, porra, eu terminei o fundamental, levei lá no meu trabalho e estou ganhando 200 a mais. Apesar de todo esse cansaço, de toda essa dificuldade deles frequentarem a escola, eles estão lá. Então, às vezes, eles têm talvez pequenos objetivos diários que eles vão galgando, que eles vão conseguindo, e, e é muito legal assim nesse aspecto, porque esse estudante que ele chega podre lá, ele chega, né, destruído do dia de trabalho e tal, ele acaba tendo uma percepção muito maior dos conteúdos que você está passando para ele. Você estimula muito mais ele a buscar coisas melhores, o efeito da educação ele é muito mais palpável do que um moleque de 13, 14 anos que ele talvez vai entender isso dali a 10 anos. Então, apesar do noturno ser difícil, eu sei, a EJA também era, eu acho que você tem a certeza que é um sistema de educação, é um modelo de educação que ele causa muito mais na sociedade. Não devia existir, não deveria existir. Mas já que existe, ele acaba... Porque essa maturidade da vida, ela ajuda muito eles a ter uma leitura mais eficaz de tudo aquilo que eles estão falando. Assim, né? Até como muitos, no caso da EJA, muitos já são egressos do ensino regular. Porra, quando eu era moleque eu não entendia quando o professor falava isso. Agora eu sei, agora eu tô ligado, mano. Porra, vamos aí. Então, essa vivacidade do mecanismo, ele é muito mais intenso do que no ensino regular para uma criança que está dormindo porque ficou até tarde jogando videogame. Obrigada, Fábio. O Fábio também traz para nós, né, gente, a visão dele, alguns pontos positivos, que é o que a gente trabalha com a educação, né? Mesmo com todos os desafios que a gente tem sempre, a gente sempre tem, gente, uma razão de ser, né? A gente sempre tem uma razão de ser onde quer que nós estejamos, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Legal essa tua contribuição, Fábio. Me lembrou também, eu cheguei a trabalhar algumas vezes com a EJA. A EJA, eles têm uma visão de vida também muito interessante, né? E a gente aprende muito com esses alunos. E é isso, que a gente possa, enquanto professores, então, sugerir e lutar, né? Conversar para que mudem, façam esses pequenos ajustes para que fique melhor ou fique mais adequado cada vez mais para os estudantes, principalmente os do noturno. No IFA que eu faço, no formador que eu faço, gente, como somos professores que temos IFA, então os professores também comentam as dificuldades que eles têm de trabalhar com os IFAs no período noturno, né? Com o IFA de manhã, porque é uma disciplina, são disciplinas novas.
Então, são todas sugestões que a gente vai passando para a professora vai dando para a gente também de como a gente pode fazer, e é isso que enriquece, né, a nossa formação, que é natural mesmo, né? Nós somos professores, nós somos críticos, a gente pensa, a gente atua sobre o nosso meio, né? Então, é muito natural que a gente faça essas leituras. E elas são muito bem-vindas aqui, viu, pessoal? Muito bem-vindas mesmo. Bom, e aí, gente, em relação à escola e à família, olha só o que, que os nossos estudantes observaram. Eles apontaram a ausência de uma boa comunicação entre os professores e pouca participação dos pais ou responsáveis nas reuniões e eventos organizados pela escola. Então, o próprio estudante observa que a família ela não participa muito da escola, das organizações, das atividades, dos eventos da escola. Participação familiar não precisa ser apenas convidar para ajudar a fazer ou participar como ouvinte. É possível e promissor envolver as famílias no processo de refletir, decidir e agir coletivamente. Isso é interessante, né? Seria muito bom se a gente pudesse fazer e nas escolas, as escolas de paz. Não sei de que maneira, né? Todo mundo aí tem o seu ritmo de trabalho muito intenso, os próprios pais também, então, mas eu acho que seria algo assim interessante. Uma vez eu trabalhei numa escola que ela fazia essa atividade, levava alguns temas para trabalhar com os pais, assim. Não iam muitos, né? Mas iam. Alguns participavam. E vivência do ECA digital, pessoal. Nós já somos um tema transversal, né? Que é educação em direitos humanos. Nós já somos um ECA transversal, ó, um tema transversal. E agora, nós temos também outro tema transversal que a gente precisa levar em consideração nas nossas abordagens com os estudantes, no nosso trabalho em sala de aula, ou na pedagogia, ou no núcleo, ou no segmento que nós fazemos parte, tá? Então, nós vamos trazer algumas mudanças, pessoal, que ocorreram. Lembra que a gente comentou, tem comentado aí ao longo dos nossos encontros, né, sobre a, a aprovação, a criação e aprovação dessa lei? Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, em algumas mudanças relevantes, tá? Pode falar, Eunice. Prof, eu só queria saber se tem o link desse ECA Digital, porque na minha implementação eu vou fazer menção dele também, e hoje fiquei procurando como que eu poderia colocar. Deve ter um link de acesso, alguma coisa assim. Tem no material, tá? Eu já passo para você daqui a pouquinho. Então, olha só, gente. Ô, Anice, faz um favor para nós, então. Você pode ler esse slide? Posso, sem problemas. Vigência do ECA Digital. Mudanças em plataformas e redes sociais. Com a lei número 15.211 de 2025 entrando em vigor, é importante orientar as famílias a se apropriarem das mudanças nos aplicativos que os estudantes utilizam e acompanharem de perto o impacto disso. As redes sociais, por exemplo, terão que possibilitar a vinculação de perfis de crianças e adolescentes com menos de 16 anos com o perfil de um genitor ou responsável. Obrigada, Eunice. O que vocês acham disso, gente? Então, até os 16 anos, quem tiver um celular, né, vários perfis, TikTok, Instagram, terá que vincular com um responsável. O que vocês acham dessa proposta? Vocês acham que é positivo? É essencial. Necessária. Gente, foi nessa turma que me falaram que uma aluna criou. Pode falar, Norma. Primeiro você fala, depois eu falo. Então, eu comentei Ó, isso a na gente não sala está de ouvindo, acho que aula. travou sua internet. Tá. Está ouvindo? Está ouvindo? Não? Agora melhorou. Vocês estão ouvindo? Melhorou?
Então, eu comentei sobre isso, né, que teria que ter a aprovação do responsável, tal, na sala de aula, e aí um aluno falou assim, professor, eu entro com a conta do meu pai. Aí o outro, eu também, eu também. Aí eu falei, então, não sei se vai adiantar muito, né, para vocês, porque se for o caso de entrar com a conta do pai, e aí o pai não tiver, assim, um cuidado, né, com o que o filho está vendo, aí o ECA perde um pouquinho a sua função. Mas aí, lendo, eu lembrei da fala do aluno. Ou talvez esses pais já controlam, sabe? Porque ainda tem pais zelosos, né, gente, que tem um certo controle. Então vai ver que esses pais já falam, não, entra com a minha, justamente para eles terem controle. Vamos pensar assim, né? Então vamos lá. Aí, gente, ó, não tem aqui, mas deixa eu ver aqui para frente. Deixa eu ver o seguinte. Aqui tem, tá? Aqui, Onísio, ó. Eu sabia que tinha, tá? Então, depois está no material, ó, inclusive tem outras leis também, ó, de 2015 e 2024. Tem aqui, ó, guia de orientações, o canal de denúncia, porque nós vamos trabalhar depois essa parte no nosso material. Passei para frente porque eu estudei o material antes de trabalhar com vocês e eu lembro de ter visto o link. Então, tá ali, tá? E, pessoal, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade. O que que nós vamos se basear? Lembra daquela avaliação que vocês fizeram semana passada? Do clima escolar, das dimensões do clima escolar da escola de vocês? Então, agora vocês vão se reunir em grupos de 5 e vocês vão escolher, tá? Em grupos, reunidos em 5 grupos, né? Em 5 subgrupos, vocês vão acessar o material de apoio que eu já vou pegar aqui, já separei para vocês, ó, copiar e vou colocar aqui no chat, tá? E aí, gente, vocês vão considerar as dimensões que vocês fizeram. Eu vou lá no a avaliação, vou lá na turma de vocês. Eu tinha colocado lá o link da nossa atividade, com a avaliação de todo mundo. Lembra que eu coloquei lá, até para facilitar para vocês? Eu vou pegar também, vou colocar aí no chat para vocês poderem fazer uma verificação. E aí, por meio de uma chuva de ideias, proponham públicos-alvos, objetivos e ações para melhorar essas duas dimensões. Então, nós vamos ter um grupo, e nesse grupo terá, acho que, deixa eu ver enquanto nós estamos aqui. Nós estamos em 19, tá? Então, grupos de 4 por aí. 4 e um de 3. E aí vocês vão escolher entre vocês a dimensão que teve menos avaliação positiva. Vocês vão as duas dimensões, tá? Em comum. E aí vocês vão desenvolver algumas ações, né? Simples para que vocês possam melhorar essa dimensão da escola. E aqui, gente, se vocês olharem certinho, já é uma sugestão de uma implementação, tá? Então, entenderam qual é o objetivo da nossa proposta? Eu vou dividi-los em subgrupos. Eu já coloquei ali o link da atividade do solzinho lá, as dimensões do clima escolar. Vocês vão acessar, olhar o que vocês avaliaram, vão escolher em comum as duas que menos foram avaliadas, que menos são eficientes, e vão propor algumas ações, tá? Para essas, por exemplo, ó, para essas duas dimensões, vocês podem buscar 2 públicos-alvos ali em uma dimensão, depois 2 objetivos possíveis, 2 atividades possíveis para essa uma dimensão. Para a segunda dimensão menos eficiente, vocês vão propor 2 públicos-alvos na escola, 2 objetivos possíveis, 2 atividades possíveis. Tudo bem, gente? Vocês terão 20 minutos, tá? Pessoal, vou pedir muita paciência com vocês, que eu nunca fiz aula temática. E lá vou eu. Viu, gente? Tudo tem a primeira vez nessa vida.
Então, são 5 subgrupos, né? Vamos lá. Prof, o link que você colocou ali, ele pede para fazer uma cópia. Foi só eu, será? Quando eu Não, ele abro? também tá pedindo para mim também. Deixa eu voltar lá no nosso. Voltar Colocar lá. em cima do documento que ele abre. Ó, tô copiando. Eu peguei lá do. Gente, ó, tô colocando novamente. Peguei lá do nosso mural. Tá pedindo ainda para fazer uma cópia? Então, vou fazer as salas, tá? Esse que você colocou agora é o mesmo do de cima, que é o que já está pronto, né? Isso é o que você vai olhar. E esse Sim, que mas eu eu falo o coloquei. outro de cima, o primeiro, que para mim parece fazer uma cópia, é isso mesmo? É isso sim, porque se você alterar o slide, o original, ele vai mudar tudo, né? Você tem que fazer uma cópia para fazer outra Então, alteração. peraí, gente. Ô, pessoal, então deixa que eu faça uma cópia para vocês, tá? Eu consegui abrir, eu selecionei ali aquele quadradinho que parece um livrinho e abriu normal. Mas eu acho melhor. Eu vou fazer uma cópia, pessoal, já com a turma de vocês, tá? Para não dar problema. Eu achei que já. Como esse é em grupo, a gente tem utilizado essa questão de cópia, mesmo, de fazer obrigação da cópia, tá? Mas como esse era em grupo, não era por cada turma, turma individual, eu achei que ele estava liberado. Mas se eles mantiveram assim, eu vou fazer a cópia da ANC, tá? É a cópia obrigatória. A gente está com esse dispositivo de segurança. Vou colocá-lo novamente aqui, tá? Ó, cópia de grupos NC. Vou colocar na frente, essa é de vocês. Agora eu vou compartilhar com vocês aí. Obrigada, Leise. A Leise sempre me dando dicas. Ô, Leise, eu vou fazer pela primeira vez aqui a sala temática. E se eu qualquer coisa, eu peço ajuda para ti, viu? Ainda bem que tem você, desse me socorre. É bem na turma da segunda que daí eu aprendo, aplico nas outras. Então, agora eu fiz a cópia, tá, gente? Acredito que vai dar certo. Lazy, para deixar na sala principal um grupo, eu escrevo sala principal? Não, na verdade, a sala principal daí fica o grupo 1, vamos dizer assim. Aí os outros você deixa grupo 2, grupo 3, para daí eles já saberem, porque a sala principal você não consegue nominar. Ah, tá. Então, porque aqui eu consegui nominar todos. Então, peraí, eu acho que. Mudou do ano passado para esse, porque até o ano passado a gente não conseguia nominar eles. Então, ficava a sala principal sempre o grupo 1. Para daí, na hora de cada um fazer seu trabalho lá, colocar o grupo 1, sala principal, grupo 1. Mas em cima aparece para a gente, dos grupos, qual grupo a gente está. Se é 1, se é 2, se é 3, é só olhar aqui em cima que Uhum, aparece. beleza. Bom, gente, eu dividi-los em 4 salas, tá? E aí a professora vai mandar agora para vocês. Só um pouquinho que ficou aqui.
tem que dar uma alterada aqui certinho. Vamos lá, então. Isso. Vocês. Na chamada principal ficou a Eliane, a Karina e a Rosilei. Não ficou só eu. Eliane, não apareceu aí a sala para você? Tá, muito bem. Oi, vocês estão vindo para cá para eu deixar vocês na principal, tá? Ô, prof, nós somos em 3 nessa. Norma Zenaide tá aí? Não sei por quê, mas deu o aviso, você voltou para a sala principal, não sei por que caiu. A professora disse que nos colocou aqui na sala principal. Ah. Bom, então tá. Eu vou colocar lá então. Peraí. Alunos? Deixa eu só escrever aqui as regras, as sanções e a segurança da escola. Ué, mas nós somos o grupo 1, não somos, professora? Oi? Oi? Nós somos o grupo 1? Ó, gente, vocês vão ficar com o grupo 5 porque vocês ficaram na chamada principal, tá? Vocês têm o material? Sim, eu tenho aqui. Tá. Nós não somos o grupo 1, então? Eu consegui consertar, gente. Eu joguei vocês para a principal e daí reconfigurou tudo, tá?
Então, ficamos no grupo 5? Isso. Então, pessoal, peraí que eu estou escrevendo lá. Já volto. Isso, vocês são os 5. Ô, Norma, então eu coloquei lá públicos possíveis alunos. Uhum. E aí, os objetivos seriam fazer com que os alunos, fazer com que os estudantes sigam, né, as regras determinadas pela escola. Ok. Aí ele fala de atividades possíveis, né? Uhum. Então, para que isso aconteça, acho que o Será que empenho. Oi? construir algumas regras com a participação deles, será que ajudaria? Eu Fala dos acredito assim, combinados. atividades de sensibilização, né? E os combinados. Aham. Que tratem os combinados. Tá, um outro público, a gente coloca o quê? O corpo docente, coloca o quê? Oi? Porque ele pede 2 para colocar outro público aqui. A questão da família, a participação da comunidade, da família na escola, não é uma coisa difícil? O meu deu a nota bem baixa lá. Esse é um desafio mesmo. Não sei Seria se o item 5, se não me engano. Isso, item 5. Vocês concordam? Sim. Não, sim, sem dúvida. Já Tá. vou colocar lá. Bom, daí ele fala de públicos possíveis. A família e comunidade, né? Os objetivos possíveis. Fazer com que a família participe mais do processo ensino-aprendizagem. As atividades possíveis. Reuniões, atividades, atividades que incluam, né? Apresentações. Que incluam, faltou um M ali. Reuniões, palestras também, né? Eu acho, para a comunidade, não só para o aluno, palestra para a família também. Uhum. Daí lá no primeiro tá faltando público possível.
Regras, sanções e segurança na escola. Nós colocamos alunos. O que está faltando? Será que é o corpo docente? É o que eu pensei no corpo docente, né? Uhum. Os objetivos possíveis do corpo docente. Assim, eu acho que todos terem a mesma postura diante das regras, porque às vezes o próprio professor fura a regra, não é? E quando vocês falam, todos têm que manter o mesmo padrão de exigência, como que nós poderíamos colocar isso? Porque às vezes um professor deixa mais flexível e pronto, quebra todo o ciclo. Acho que todos falaram a mesma língua. Todos adotarem, Isso, todos a mesma adotarem cultura. a mesma linha, né? A mesma linguagem, E atividades possíveis para os docentes. a conscientização, Encontros formativos, né? uhum, tem a ver com os combinados também, só que daí entre o corpo docente, né? É, isso. Bom, é isso. Querem alterar alguma coisa? Uhum. Jean, onde você está escrevendo? Eu não consegui me localizar ainda. Na turma 5. Grupo 5. Você achou o arquivo? E daí, onde que nós pegamos o link para colocar lá? Ela que posta depois É, o o link? link, o link está no chat, esse que eu estou escrevendo, né, na planilha. E é esse link que nós vamos colocar na atividade? Provavelmente sim. Uhum. Então tá pronto, né? Tá pronto, 7 minutos e Você fecha. fala lá, Jean? Pode ser, ou a Pode Zenaide quer ser? falar? Pode falar, Jean. Tá bom, Pode falar você. beleza, Já escolhemos o Jean. sem problema. Agora esperar ela convidar para voltar, né? É, tá dando 7 minutinhos. Nós já terminamos, professor. É, eu vi. Parabéns. Agora a gente vai esperar terminar o tempo para os outros grupos retornarem, tá? Uhum. E o link é aquele do chat? Isso. É o do chat, mas eu vou colocar no grupo também. Hoje eu não vou colocar o link do Rafa porque não tem, mas depois eu coloco lá o da atividade e coloco o link do Forms, do formulário. Hoje não tem Rafa. Mas eu acho que eu já vou colocar. Se você quiser aproveitar, já usar esse tempo para ir colocando no seu caderno de implementação, eu vou já colocar lá no mural, tá? O link. Uhum.
Coloquei no mural, estou dando uma arrumadinha aqui, uma editada para ficar apresentável. Ficar bem organizado para vocês. Então, ó, link da reunião 5, daí eu arrumei lá embaixo. Links, vou colocar um S. Links da reunião 5. Lá embaixo tem links da reunião 4. Eu acho que eu vou colocar da reunião 3 e da reunião 2. Por quê? Para deixar já tudo certinho. Bom, mas depois eu faço isso, que daqui a pouco tá voltando o pessoal. Aqui. Karina, depois você dá uma olhadinha lá, se está certinho meus links, sabe por quê? Eu coloco, né? Aí pede para dar um enter, aí ele fica com uma tarja preta. É isso mesmo? Fica uma tarjinha preta. Eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu só colar o link aqui de vocês. Deixa eu colar, dar uma olhadinha. Digitação guiada. Coloquei até o da reunião 2, falta só da 3 de vocês. Daí a sala de vocês fica completinha, com todos os links. Deixa eu olhar aqui já, atividade no seu. Atividade 2. Você é a Norma? Norma. Uhum. Tá, deixa eu olhar aqui. Fica uma tarja, eu acho que é isso mesmo. Professora, certinho aqui as... ficou... tá. É assim mesmo, professora? Ficou, mas eu acerto. Vai ver que alguma configuração do seu note ficou nos 3, né? Falta... em todos fica assim. Quer ver? Ó, tá vendo? Daí fala assim, ó... Isso, dá um enter agora. Dá um enter. Não aí, foi. Ó. Então, sabe o que você pode fazer, Norma? Para deixar tudo azulzinho? Tira ele, deleta e cola de novo, se você quiser, tá? Você prefere assim azulzinho? Para mim tanto faz. Não vou ficar, para mim assim... Esse último ficou certo? Esse último, azulzinho? Na verdade, os dois estão certos. A única coisa é que um ficou azulzinho, o outro ficou grifado. Ó, mas, ó, quando passa o mouse aí já abre, tá vendo, ó? Exatamente. Então, por isso que eu falo, você não vai perder nota nada com isso, não tá? Perco. Não, então fique tranquila. Uhum. Tá bom? Eu fiquei preocupada, eu falei, se ela não passar o mouse e não conseguir ver, né? Não, dá sim. Dá certo, tá? E eu vou começar a olhar os cadernos de vocês, eu vou avisando, gente. Fica tranquilo, tá? Não vou olhar ali, tá errado, vou descontar. Eu vou fazer uma orientação, tá? Então, fiquem tranquilos. Pessoal, bem-vindos novamente. Então, agora, gente, chegou o momento da gente compartilhar, tá? Nós temos tempo, estamos hoje, agora certinho aqui com a nossa gestão do tempo bem tranquilo. E aí, eu vou deixar assim, ó, para o relator, eu vou compartilhar aqui com vocês. Para o relator de cada grupo, vou compartilhar o material, ele explicar, fazer a apresentação. Mas caso algum grupo fale, Karina, o colega foi o relator e eu gostaria de falar, não tem problema, isso é uma organização de vocês, tá? Então, eu fiz aqui os grupos, pessoal, e daí no meio do grupo eu tive que reorganizar porque não ficou ninguém na sala principal. Aí o grupo 1 passou a ser o 5 que foi para a sala principal, tá? Aí eu vi que estava todo mundo colaborando ali, aí eu pensei, eles se acertaram. Então, vamos para as nossas apresentações? Grupo 1, quem gostaria de apresentar?
bem tranquilamente, bem rapidinho. Quem é o relator ou um outro colega? Leonice ou Cleusa querem apresentar. Vou deixar para a Onice. O povo me abandonou lá, prof. Ah, Eunice, isso. E eu coloquei... Eu não sei se posso falar? Já... Pode apresentar. Sim. Bom, então, nosso grupo acordou que a gente falaria, a princípio, sobre relações sociais, e aí uma das ideias foi de trabalhar com estudantes de 6º ano, que estão chegando na escola, né? E desenvolver com eles atividades que desenvolvam a empatia, o respeito, o conhecimento das regras para uma convivência saudável dentro da escola, saudável e harmoniosa, aprender respeito às diferenças, né, de aparência, porque eu sempre falo que eu, particularmente, considero a escola como um dos ambientes mais cruéis do mundo, né, porque eles não têm filtro, né, cara? Então, assim, você tem que, desde o começo, já colocar a galerinha para entender que não pode ficar falando tudo que pensa do amiguinho, enfim, esse processo todo. E o objetivo de fazer com o 6º ano, porque como eles estão chegando na escola, eles vão, a gente espera, né, que o fruto vá para frente, enfim, e que eles tenham uma postura respeitosa ao longo de todo o processo de alfabetização deles enquanto eles estiverem na escola, né, de aprendizado deles. Então, através de sensibilização, que pode ser das mais variadas formas, vídeos, né, slides, filmes, livros, depende da disciplina que você for trabalhar, enfim, e após a sensibilização, proporcionar dentro de sala de aula um diálogo com eles em relação às situações do dia a dia da escola, fazendo uma contextualização nesse sentido, e depois desenvolver atividades, né, lúdicas, atividades interessantes e tal, e com balões que remetam à questão das relações sociais, empatia, né, etc., e depois o objetivo para frente é montar uma árvore dos direitos humanos. Eu não vou especificar tudo, porque essa é minha implementação. Então, já é uma ideia de implementação que depois eu especifico direitinho. E a outra ideia da colega, que achamos bem legal também, que daí já com estudantes de ensino médio, ou até com profissionais, né, dentro da escola mesmo, profissionais de núcleo, etc., que é desenvolver a empatia também e o respeito pelas diferenças. Aí, a estratégia é distribuir entre os grupos ou entre as pessoas situações corriqueiras do dia a dia que você pode se defrontar em qualquer situação, né? Dei alguns exemplos ali, por exemplo, um cadeirante precisando de ajuda, você presenciar situações de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa, e por aí vai. E situações de violações de direitos de crianças e de idosos, né? E daí fazer uma contextualização com eles, discutir quais as atitudes, o porquê. Enfim, no tempo que nós ficamos, foi o que deu para desenvolver. Mas muito bom, parabéns. Eu vi que vocês fizeram só pegaram uma dimensão, mas essa dimensão de vocês é super ampla, né? Contempla até mais que 2, né? Mas parabéns, meninas. Bem legal. Grupo 2. Eu posso... Quem quer falar? Pode falar? Bom, enfim, nós colocamos 2 dimensões, as relações com ensino e aprendizagem e o público possível, alunos e família. Nós contemplamos sempre aluno e família. Os objetivos possíveis, aumentar o engajamento dos estudantes e o comprometimento, melhorar o interesse e o comprometimento da família pela educação escolar dos alunos. As atividades possíveis, atividades que levem o estudante a despertar empatia, cooperação, respeito, transformação de interesse e de percepção da importância da escola na vida. Reuniões constantes com psicólogos, patrulha escolar, conselho tutelar com temas atuais e do cotidiano das famílias. Roda de conversas para que as famílias possam ter voz na escola. Não, ela estava lá nas pedagogas.
E a outra dimensão, nós colocamos as situações de intimidação entre os alunos, envolvendo também os alunos e os pais, os responsáveis. A princípio, conceituar e diminuir situações de intimidação entre os alunos e conceituar e responsabilizar os pais e os responsáveis. Como, né, fazer isso? Palestras, atividades educativas, dinâmicas, campanhas realizadas pelos próprios alunos sobre os atos de intimidação e suas consequências. Convidar os pais e responsáveis a participarem e acompanharem as atividades e as campanhas realizadas pelos alunos dentro do ambiente escolar. É isso aí. Muito bem, meninas. Parabéns, parabéns também. Trabalho excelente, igual do grupo 1. E eu vou passar agora para o grupo 3. Bom, boa noite a todos. A gente escolheu, então, 2 dimensões, tá? A 4 e a 5. Então, a 4, as situações de intimidações entre alunos. Então, o público possível são os alunos, né? Os objetivos possíveis, melhor convivência, respeito às diferenças, se colocar no lugar do outro. E atividades possíveis, que seriam dinâmicas em grupo, debates, conversa com a equipe pedagógica e diretiva, junto com os responsáveis. E a outra dimensão é a família, escola e comunidade. Então, os públicos seriam toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores, pedagogos, direção, funcionários e assim por diante. Melhorar o clima escolar com a participação dos pais junto à escola, né, que eles têm ali uma influência na vida acadêmica, né, influência efetiva na vida acadêmica do filho. E atividades possíveis seriam palestras, dia da família na escola, com jogos, gincana, dia das mães, dia dos pais, tudo que a gente pudesse trazer esses pais para a escola. E é isso. Muito bem, parabéns, muitas ideias boas, pessoal. Muita coisa legal, ó. Não esqueçam de colar o link lá no caderno de implementação também, de visitar, revisitar, até como sugestão aí de implementação. Grupo 4. Então, a gente pegou os meus 2 indicadores ali, o 4 e o 6, né? Eu acho que o que diverge ali um pouquinho, que a gente entende que eles são sempre para toda a comunidade escolar, né? Todas as situações que ocorrem, elas são ou derivadas ou acabam respingando em toda a comunidade escolar. Então, as ações elas têm que ser voltadas para a coletividade ali. Até porque, que nem quando a gente fala ali de situações de intimidação entre os estudantes, muitas vezes isso se dá em função, às vezes, da postura que um professor, que uma pessoa da estrutura da escola tenha contra alguma pessoa, algum grupo, né, seja como reflexo, ou seja como observação mesmo, assim, né, tipo, tem aquele moleque que todo mundo né, maltrata e tal, né, a gente sabe que tem personalidades que são complexas e difíceis de serem levadas no dia a dia, mas às vezes aí as pessoas se saturam e acabam maltratando aquela pessoa, mesmo que às vezes de forma inconsciente. Então, assim, as ações elas têm que ser voltadas para toda a comunidade, para que todos reflitam sobre os eventos que ocorrem ali e como tentar superá-los, né? Então, o objetivo vai ser sempre diminuir a violência, os eventos de violência, né? Desenvolver habilidades socioemocionais, né? A ideia de respeito, de ouvir, né? De tolerância, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas é um conceito que a gente tem também, né? Por meio de rodas de conversa, campanhas educativas, campanhas que estejam inseridas nos componentes, né? Não adianta você parar a escola, meus bonitinhos, hoje nós vamos falar sobre violência, não bata no amiguinho, bom? Não, isso tem que ser uma prática constante, diária, tem que estar introjectado nas pessoas. As pessoas só podem vender aquilo que elas realmente vivenciam, aquilo que elas realmente são. Então, na medida que você vai incorporando essas práticas no cotidiano, você permite que aquilo se torne natural, né?
Então, não adianta falar só de campanha de suicídio, só em setembro, enfim, né? Essas questões todas. Então, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo diuturnamente. A escola ela é dinâmica, a escola é uma comunidade viva que sofre impactos de comunidades externas, a família, o bairro, enfim. Né? Também a gente, na questão da infraestrutura, né, pensar na questão da melhoria dos equipamentos, né, buscar, né, estar sempre incomodando os gestores para que os equipamentos sejam melhorados, para que haja uma conscientização do uso desses equipamentos também, né, porque é muito fácil o professor, o funcionário, o estudante, essa porcaria que não funciona, mas, pô, quando você usou, você cuidou, né, você fez o uso consciente daquilo, né, então, isso é uma coisa que é muito importante de ter também, né, e também a ideia de, tem mais para baixo, tem mais um quadrinho ali, de buscar, né, daí na ideia também, da ideia de que há que haver a ideia da inclusão melhor, né, o espaço físico ele tem que ser melhor. As escolas, em geral, não são pensadas inclusivamente. Aliás, é uma coisa, se vocês todos já participaram, com esse exercício de abandono de prédio com brigada de incêndio, né? Todo mundo já deve ter percebido, não há uma estrutura escolar que não seja uma ratoeira, porque toda escola ela é direcionada para um corredor ou 2 corredores. Não adianta você treinar abandono de prédio numa situação dessa, se não tem, vai todo mundo morrer queimado. Assim, então, assim, a estrutura, eu não sei como é que os bombeiros dão liberação para prédios escolares, assim, uma boa. Assim. E, aliás, todos os prédios públicos, eles são ruins nesses aspectos. Enfim, mas é preciso que haja essa promoção também de espaços mais inclusivos e integradores, né, para que aquela pessoa que tenha dificuldades de locomoção, de visão, etc., ela possa também conviver e coexistir com as outras pessoas. Muito bem, parabéns, grupo 4, ideias muito boas, excelentes. E agora nós chegamos no último grupo, que é o grupo 5. Vamos lá, pessoal, que era o grupo da sala principal. Ok. Me ouvindo bem? Sim. Então tá. Nós pontuamos aqui a questão das regras, sanções e segurança na escola. Eu quero enfatizar aqui essas duas palavras, né? Regras e segurança na escola, que sem dúvida alguma é um dos grandes desafios na nossa atualidade, dentre tantos outros, né? Eu ouvi o professor Fábio falar, e o ambiente escolar, sem dúvida alguma, é um ambiente muito complexo, né? Aquilo que deveria ou poderia ser só pedagógico, e aí eu penso que só pedagógico eu iria me preocupar em trabalhar mais com as questões do ensino-aprendizagem, mas mesmo os nossos alunos com dificuldade de aprendizagem, por trás, né, desse indivíduo, nós encontramos uma complexidade muito grande também, né, advindo principalmente do mundo externo extraescolar. E que esse mundo extraescolar eclode dentro do clima escolar, sem dúvida alguma. Então, esse aluno, ele começa, né, a ter dificuldades de obedecer regras, principalmente porque nós temos famílias muito relapsas hoje em dia, em que difícil, né, a gente ter aquela família da propaganda de margarina em que eles não conseguem nem mais sentar com esses filhos, né, em mesa para poder fazer uma refeição, por exemplo. Então, assim, só para exemplificar de que a família está cada dia mais, e esses criadores, né, não vou nem dizer, muitas situações, famílias são criadores mesmo, porque muito tem se perdido nesse aspecto. Então, eles não têm regras no ambiente extraescolar, e na escola se depara com uma enxurrada de regras. Então, assim, é um mundo de conflitos muito grande para eles também, né? Nós pensamos na questão de sensibilização e combinados. O aluno funciona muito com combinados, até pela imaturidade que tem, então eles precisam entender os caminhos do que é certo, o que funciona, o que é possível no ambiente escolar. Falando do corpo docente,
que todos adotem a mesma linguagem. A gente sabe que é difícil, diante da pluralidade que a gente tem, principalmente no campo político, né, que eclode dentro das escolas, mas nós entendemos que, por mais que não concordamos com a política vigente, né, naquele momento, mas nós temos que, de alguma forma, fazer funcionar, porque senão nós vamos ter sérios prejuízos, né, na educação. Então, é aquele pensamento da mantenedora naquele momento, mas a gente precisa, então, de uma conscientização coletiva de que chega, de repente, né, as normativas, mas precisamos pensar juntos e como tornar essa normativa que seja mais interessante, né, de trazer para a nossa comunidade escolar. Segurança, sem dúvida alguma, é um desafio para todo o país, né? Pouco se pensa exatamente em políticas efetivas quando se fala de segurança. Para finalizar aqui, nossa família, escola e comunidade, sem dúvida alguma, a família, ela precisa estar envolvida nesse processo de ensino-aprendizagem. Nossos alunos mais indisciplinados, com mais problemas emocionais, enfim, é por falta mesmo desse envolvimento da família. Aí nós colocamos aqui as atividades possíveis, reuniões, palestras, apresentações. Hoje funciona muito, né, não só com os alunos, mas também com família, roda de conversa. As pessoas hoje têm principalmente sede de serem ouvidas, de expor, né, opiniões, e para os alunos, sem dúvida alguma, utilizar desse perfil é muito interessante para o desenvolvimento deles, né, é tornar eles também, né, protagonistas nesse sentido. E a comunidade, sem dúvida alguma, ela faz parte, né, de todo esse envolvimento e nós precisamos incluí-los constantemente. É isso. Muito bem, parabéns também, excelentes ideias. Obrigada, pessoal, a todos os grupos, a todos vocês que compartilharam aí com a gente, né, o que vocês pensaram. Então, nós vamos seguir aqui, que a gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro. Prof, eu só vou pedir um favor, eu acabei saindo antes de ir voltando para a sala, para você compartilhar o link da atividade de novo, para eu poder colar lá na... Olha, eu compartilhei lá no nosso... No mural. Deixa eu separar aqui no mural. No mural. E no, aqui tá meio no chat também, não tá, prof? Então, mas é que eu saí, querida. É que ela saiu e voltou. De novo, então, só um pouquinho. Tá, gente, ó, eu vou... Meu computador aqui deu uma bugada no negócio de compartilhar também. Ô, computador abençoado. Ou eu não posso clicar lá no nosso trabalho e clicar, copiar o link lá em cima? Pode sim. É que eu não estou conseguindo compartilhar aqui, tá? Por isso que eu não compartilhei para você ainda. Isso aqui aconteceu antes comigo e agora está acontecendo novamente. Pessoal, eu vou dar uma saidinha da Meet e vou voltar, que eu sei que vocês ficam aí para ver se eu consigo compartilhar. Só um minutinho. Eu já copiei. Com o mesmo link abre para todos os grupos, né? Pessoal, eu já coloco de novo o link, só vou passar um vídeo agora do bullying para encerrar nosso encontro e já coloco para vocês, tá? Então, muito obrigada aí pelas participações. E agora, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão de algumas leis. E nós vamos ter uma ação nas nossas escolas no dia 7 de abril. Então, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo enquanto eu coloco o link no chat, tá bom? Chegou um ponto tão grande que eu não falo nada
Eu nunca reclamei, eu nunca falei nada, eu nunca cheguei, falei pra eles pararem. Eu nunca reclamei, entende? Eu achei que se eu reclamasse eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal de todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você? Pessoal, esse vídeo é bem forte, né? Tem aqui a fala, né, de um estudante que é bem característico dos nossos estudantes mesmo, o jeito de falar, o jeito de se expressar. E é isso, tá, gente? A gente precisa também, né, ficar atento. Eu sei que todos nós ficamos atentos, mas é um trabalho, como diz um cursista aqui, é o resto da vida. Professor, você já presenciou situação, né? Essa situação na sua escola? Você já conduziu alguma situação de bullying? Então, dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019, que foi realizada com 159.245 estudantes de 13 a 17 anos, apontam que 12% praticavam bullying e 23% se sentiram ofendidos ou humilhados pelos colegas, tá? E aí nós vamos ter, gente, um dia D, tá? Que é o dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E aqui tem algumas leis, pessoal, para a gente poder trabalhar com esses estudantes. Pode falar, Fábio. Então, sei que os outros vão me xingar por abordar essa coisa agora, na boca do fim da aula, mas é uma coisa que sempre, que eu já comentei, eu já fiz curso escolar uma outra vez, tinha um pouquinho de uma outra direção, mas assim, a questão do bullying, ela sempre para mim foi um problema muito grande, no aspecto em que você resolver o problema com a vítima é relativamente fácil, já que a vítima arca com todos os problemas. Ela vai ser mudada de turma, vai ser mudada de escola, enfim, né? A instituição dá um jeito de resolver o problema da vítima, mas o agressor não. O agressor, ele fica lá, ele é intocado, ele não, a legislação não permite que você o mande embora da escola, você não tem sanções, tem sanções, mas não tão efetivas, né, quanto o sofrimento para o agressor sempre vai ser muito menor do que para a vítima. É só isso. E o que você falou, ó, aqui tem uma lei, mas a gente precisa que essa lei consiga ser colocada em prática, né? E realmente a vítima, ela arca com todas as consequências. Então aqui, gente, até para a Eunice, se eu não me engano, tem no slide, tá? Nós temos o ECA, menores de 18 anos são penalmente imputáveis, considerando-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. A lei de 2024 institui medidas de proteção contra a violência nos estabelecimentos educacionais
Define o bullying como intimidação sistemática física ou psicológica e o cyberbullying como intimidação sistemática no ambiente digital. E a lei número 13.185 de 2015 institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying, visando a implementação de ações para prevenir e solucionar esse problema. E não para por aí, né, pessoal? Na verdade, deixa eu ver. Tá, eu coloquei aqui, não é o que não é o que a Eunice quer. Mas, Eunice, tem nos outros materiais nossos, tá? Aqui, pessoal, ó, em casos de bullying, que infelizmente todos nós presenciamos na escola, tem um guia de orientações que apresenta os procedimentos a serem seguidos em caso de violências, como bullying e cyberbullying. Aqui também tem o Padlet da Educação Especial. Acesse o Drive com materiais de consulta de educação em direitos humanos. Aí nós temos os canais de denúncia, tá? O Disque 100, o Disque 181, a Polícia Militar e a Ouvidoria, o nosso canal de ouvidoria do Governo do Estado. Então, aqui são os canais que a gente pode utilizar para denunciar. E, olha só, Eunice, aqui, ó. Eunice, está aqui. Então, aqui está a lei, se você quiser utilizar, que você vai fazer, ó, vou colocar aqui no chat já, copiar, para ela, para a Eunice, que vai usar na implementação dela e os demais que estiverem interessados, tá? Então, aqui, meus queridos, ó, o que muda na escola com o ECA Digital, que foi publicada no dia 17 de março de 2026, a nossa lei de 15.211, proibição da exposição da imagem de crianças e adolescentes sem autorização, proporcionar o combate ao cyberbullying, educação para a cidadania digital e uso responsável da IA, proteção da privacidade dos dados dos estudantes. A escola desempenha papel fundamental na promoção de uma cultura de respeito, diálogo, empatia e valorização das diferenças, contribuindo para a construção de um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. E agora, meus queridos, o link, tá, do formulário, a presença de vocês. A gente deu uma corridinha agora no final, né, porque para a gente não avançar muito tempo. E enquanto vocês preenchem o link aí, tem aqui o Acontece na Escola, Semana da Convivência e do Respeito na Escola, de 6 a 10 de abril, dia D, Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola, 7/4, terça-feira. E o Saiba Mais, né? Nós temos aqui alguns artigos, nós temos a pesquisa da Vinha, que é Manual de Orientação para a Aplicação dos Questionários. Isso, NC. Dos questionários, tá? Em clima escolar, que também é uma ótima sugestão aí para implementação. O clima escolar na perspectiva dos alunos de escolas públicas. Vídeo, palestra, um lugar para ternura. A palestra nossa aqui do nosso acolhimento. E um artigo também, tá? Do Risoto da Risoto e do França, sobre indisciplina, um caso assim, algo bem voltado à nossa realidade. E aqui tem os materiais também dentro do nosso slide, tá, pessoal? Vou voltar aqui novamente, porque é muita lei, a gente também acaba se confundindo. Então, tem aqui o ECA Digital, tá? Quem que for usar. Nós temos aqui em casos de bullying, ó. Será que os estudantes têm acesso a esses canais de denúncia? Né? De repente, é uma forma aí de você trabalhar, implementar, né? Levar para as vítimas, ó, pessoal, né? O acesso aí, tá? E aí o material aqui com as leis, né? Das nossas crianças, que foi em 1990. A gente tem uma história muito de desrespeito com as nossas crianças, sabe, gente? Eu sei que às vezes eles tiram a nossa paciência, mas eles precisam ser cuidados e protegidos, né? Nossos anjinhos. Hoje eu fiquei com os meus anjinhos do ensino médio, amanhã eu vou pegar os meus do fundamental. Pessoal, quem terminou, muito obrigada. Se vocês quiserem falar, tiver alguma dúvida, estou aqui. Ou então, boa semana, tá? Essa semana tem feriado. Prof, hoje não tem RASP?
Hoje não, Adriana. Ah, tá bom. Pessoal, uma excelente Páscoa, tá? Eu sou cristã, então assim que eu vou desejar a vocês aquilo que eu acredito, tá? Que Jesus renasça aí nos nossos que ele abençoe a todos e que a gente tenha aí uma excelente Páscoa com os nossos familiares. Um abraço, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, tchau. Boa noite. Feliz Páscoa, prof. Obrigada, viu? Páscoa, tchau, tchau. Tchau, gente. Descansem, tá? Ô, Karina, eu queria só tirar uma dúvida com você a respeito da minha implementação. Pode falar. Lembra que eu tinha comentado com você de fazer sobre o bullying? Sim. Aham. Aí eu vi que tem no RCO uma aula referente ali ao bullying, em todas as nossas turmas, a aula 2001, né? E aí, eu estava olhando a aula lá, que foi realmente esse vídeo que você passou hoje, do bullying ali falando, desse aluno comentando, né? E aí tem ali tem uns slides ali para a gente trabalhar. Mas qual que é a minha dúvida maior? Amanhã, na minha escola, né? Acredito que aqui no núcleo da minha escola, a chefe de núcleo ela postou um vídeo junto com uma outra professora, falando um pouquinho sobre o bullying. Aí ela pediu para